Alegria! Que alegria, meu amigo. Muito prazer. Que alegria, Olha, muito prazer. igualmente é um prazer ver você ao vivo. Para começar essa história, tem pessoas não vendo, eu quero fazer uma pequena introdução que é importante. Para aqueles que não ouvem, eu quero que saibam o seguinte. José Aldair Cortez, que eu conheço há muitos anos, é um grande amigo, mas o nosso convívio hoje em dia era sempre nos congressos no exterior, que é uma das grandes perdas que nós temos, é não ter, já há um ano, os congressos presenciais. E quase sempre era uma rotina, e todo o congresso nós nos encontrávamos, íamos jantar juntos e trocávamos nossas experiências sempre. E é sempre bom, congresso não é só aquilo que a gente absorve nas aulas do congresso, mas grande parte daquilo que nós desenvolvemos é graças àquele convívio. E como nosso convívio, nós temos uma certa sintonia nas maneiras de tratar os pacientes, nas condutas. Eu gosto de ouvir as opiniões dele em casos complicados, como ele também ouve as minhas, nós discutimos com frequência. Não poder mais encontrá-lo pessoalmente nos congressos é uma perda muito grande. Eu não quis perder essa oportunidade de estar conversando com ele, pelo menos dessa maneira aqui. A gente conversa muito, sempre nós conversamos com frequência. E aqui é um grande prazer. Você não sabe como eu estou feliz conversando com você e com saudades da nossa conversa presencial, que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, né? Consulta presencial, consulta pela telemedicina. Quebra um galinho pequenininho, mas, na verdade, nada é tão importante como a presença. Eu vou só aqui tirar já os nomes aqui, vou desativar os comentários por uma questão de facilidade e fica melhor. Quer falar mais alguma coisa? Porque eu vou te falar uma coisa. Olha só o que eu tenho de perguntas que já mandaram aqui aos montes. E já vou antecipar que é muito pouco provável que a gente consiga dar conta de tantas dúvidas. Mas esse assunto é tão interessante, ele está sempre em andamento e as dúvidas permanecem. E para falar, Cotec, nós temos um monte de dúvidas também, né? Então, nós não sabemos tudo, a gente procura sempre esclarecer. Como é que estão as coisas aí em Cuiabá? Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz em participar dessa live com você. Ainda mais desse assunto que eu adoro, que é melhorar os resultados da FIV, que todo mundo quer, melhorar resultados. É muito, muito, muito interessante e quanto mais perguntas, melhor. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dividir aqui a nossa discussão, então um monte de perguntas, eu vou procurar dividir assim. Quando alguém tem um tratamento de fertilização e não dá certo, a resposta é dividida em duas partes. Ou é o embrião que tinha um problema, ou é o útero que tinha um problema. Então, aí o embrião não implantou, ou por causa dele, que poderia ser um problema embrionário, ou um problema do endométrio, do útero, coisas paralelas. Então, vamos já responder algumas perguntas sempre que vem aqui. Vamos falar daquele assunto que é polêmico, é um assunto que sempre gera discussão, todo dia se pergunta sobre a biópsia embrionária, sobre vantagem e desvantagem. Então, eu vou procurar concentrar as principais dúvidas sobre o embrião. E depois a gente vai falar alguma coisa sobre outros assuntos, falar sobre endometrite, adenomiose, ERA, EMA, ARC, trombofilia, tudo que quiserem, tem um monte de coisa para fazer. Até a parte de anatomia, tudo isso é importante. Então, me fala uma coisa que as pessoas se perguntam, quando indicar a biópsia? Eu estou resumindo algumas perguntas para ouvir a sua opinião e eu também vou emitir. Como é que você tem indicado o seu critério de biópsia embrionária para as pacientes? Vamos começar assim, quando você indica? A paciente vai fazer o primeiro tratamento de fertilização in vitro com você. As dúvidas sempre estão ao redor dessa indicação que angustia tanto os pacientes. Qual é o seu critério? Então, Arnaldo, hoje, cada vez mais eu tenho indicado a biópsia com mais facilidade do que era antigamente, por alguns motivos. Porque
melhoraram os resultados de laboratório, as técnicas foram melhorando. Hoje a técnica que o embriologista usa para fazer a biópsia é muito menos invasiva para o embrião do que era há 10 anos atrás. Então, o tratamento com o embrião para retirada das células passou a ser mais gentil. Então, isso acabou me entusiasmando em você ter embriões de melhor qualidade depois. Então, isso me deixou mais animado de indicar mais biópsia embrionária. Basicamente, na primeira consulta, eu vou avaliar se tem idade. Obviamente, acima de 40 anos, eu vou oferecer aos casais que eles possam escolher. Então, essa é a minha ideia inicial. Assim, após 40 anos, eu vou oferecer para todo mundo a possibilidade de que eles possam fazer a biópsia. E aí, obviamente, tem que individualizar. Tem quem eu possa oferecer o tratamento, mas eles não têm condições ou não têm embriões de boa qualidade para que você consiga fazer uma biópsia. Então, isso também é o balizador, a individualização. E abaixo dos 40 anos, aí é individualizado, dos 37 em diante, eu já ouvi muito isso. Dos 37 em diante, você já começa a ter aquela nossa porcentagem do erro do próprio exame em relação ao acerto que o exame, a vantagem que o exame pode dar para o casal. Então, um pensamento inicial seria isso. O que você tem falado em relação a isso? Olha, eu vou falar isso daqui, e quem me conhece sabe qual é a minha postura. Eu sou muito preocupado com os exames de biópsia e eu sou bem restrito nas indicações. E eu vou explicar por quê. E aí prevalece muito o tempo que nós estamos nessa vida profissional. E eu lembro quando começou o ficha, muitos anos atrás, que você tirava só uma célula do embrião em D3, é um exame fantástico, que era maravilhoso. Depois percebeu que esse exame não traduzia realmente a saúde embrionária. Então, já naquela época, se descartavam embriões que eram considerados não saudáveis, porque depois se percebeu que eles podiam se reorganizar e esse embrião, na verdade, seria saudável. E aí passamos pelo CGH e pelo IGS agora. Então, de um modo geral, minhas indicações para biópsia embrionária são as seguintes. Mais de 40 anos, mas eu sempre converso com o casal para entender os riscos e benefícios, embora sejam pequenos. Quando você fala falso positivo, 4%, e nós sabemos que tem profissionais do mundo que acham que essa estatística é muito maior. Então, eu tenho que considerar a chance de um falso positivo, e principalmente para aquelas pacientes que são mais respondedoras, têm poucos óvulos, poucos embriões, e aí vem a meu pensamento, se seria justo você descartar talvez a única chance que ela teria de engravidar, você descartar. Eu não estou falando que ela tem que fazer isso ou não tem que fazer aquilo, mas eu tenho que trazer à tona essa possibilidade. Pacientes que têm alterações cromossômicas um dos membros do casal, ou ele tem uma translocação, inversão ou vice-versa, também eu considero uma indicação. Pacientes de 38 a 40 anos, eu trago à tona que pode ser, mas não é aquilo que tenho minha recomendação da mais fervorosa que tem. E tem, que nem teve essa semana, casal com 35 anos, que depois de eu fazer todo o meu discurso, eles disseram, nós queremos fazer a biópsia. É um direito dele, eu não posso questionar. Mas eu lembro também aqui, que eu faço questão de lembrar, que até um tempo muito recente atrás, mal se falava em mosaico. O mosaico era quase um embrião que ele era descartado. E depois veio agora, há um pouco tempo atrás, o mosaico de alto risco, de baixo risco. E aí vem a minha reflexão. Quantos embriões nós não podemos estar descartando quando é um embrião saudável? Eu não estou falando que eu sou contra nem julgo ninguém, mas eu sou muito criterioso e levanto sempre a possibilidade para que a escolha dele. Quem vai botar um xizinho lá, sim ou não, é o paciente. Hoje mesmo tem uma paciente que vai agora fazer uma coleta e agora ela veio também se preocupar, que viu um vídeo de um outro colega que dizia que o risco que tinha, que ele mudou de ideia. Eu falei, tá vendo, você ouviu uma outra pessoa
e refletiu. Então, quanto à biópsia embrionária, no meu entender, eu restringo a quem tem mais de 40 anos, se concordar, depois que eu passo toda a minha dissertação sobre os benefícios e riscos, porque no papel que ela assina, embora a gente pode contestar, está escrito que existe risco de você machucar o embrião. Não vou dizer que sim ou que não. E eu comparo muito o ser humano. Eu trago muito o exemplo do Covid. Faz uma analogia. Por que umas pessoas têm Covid e morrem, outros se morrem resfriadinho? Será que para algumas pacientes, ou melhor, para alguns embriões, tirar aquela célula não pode ser prejudicial àquele embrião? São só reflexões que eu faço do meu ponto de vista pessoal quanto aos embriões. Nessa situação que você tem um embrião euploide, você tem 2 embriões euploides, qual é a sua recomendação para essa paciente transferir? Um embrião ou 2 embriões? Eu tenho já isso já pré-decidido, já vou falar para o paciente. A minha primeira decisão é transferir um embrião por vez. Por um motivo, você pode deixar de exercer o seu poder de mudança numa segunda tentativa, de exercer o seu poder de decidir diferente no preparo do endométrio, na transferência. Você pode ter uma transferência difícil, uma transferência que seja muito, muito difícil no dia, o embrião demorou demais, a transferência demorou para passar, o catéter passa bem, 99%. Ela pode, naqueles 2 embriões que você colocou de uma vez só, colocar os 2 numa transferência difícil. É cair no 1% que tem dificuldades e dá mais trabalho para transferir. Então, assim, eu já falo para os casais, se nós tivermos só 2 embriões, ele vai e a gente vai exercer nosso poder de decisão e de interferir positivamente ou de mudança na segunda transferência. Não sei se, assim, tem que fazer muito para me convencer a colocar os 2. Ou se você tiver mais de 2, aí realmente aí o casal vai ter mais embriões, então nós vamos ter mais chances de decidir depois também. Não sei se você pensa dessa forma também. Eu penso igual. A minha opção sempre é transferir um embrião. Se ele não concordar, eu continuo insistindo para transferir um embrião. Se ele continuar não concordando, eu também continuo insistindo. Aí eu entro exatamente nisso, entre a eficiência e a eficácia, porque para o melhor, lógico que eu faço as minhas analogias para o paciente entender. Eu falo, você pode ter um craque de futebol, ele pode estar num bom dia ou não estar num bom dia. Então você vai pôr tudo aquilo sobre aqueles 2 embriões e de repente o endométrio tem uma aparência boa, está tudo bem, mas você vai dar a oportunidade do outro embrião, se não for um melhor dia por momentos que não são mensuráveis, você vai dar uma outra oportunidade. E quando começa a insistir, eu já vou cair num assunto controverso, ainda mais se tiverem colegas que são vigilantes da medicina baseada em evidências, sobre, se ele quiser, eu entro no exame KIR, o HLA-C, que é aquele exame que vê um componente imunológico. Não vou defender a ferro e fogo o KIR, eu acho que tem suas indicações, mas pode ser uma maneira de se criar um divisor, que está vendo, o seu padrão imunológico é um padrão que pode dar uma reação imunológica mais exacerbada, e aí, nesse momento, eu começo a ter um argumento melhor para você insistir, convencer o casal a colocar um embrião. De um modo geral, é difícil eles não aceitarem, porque eu insisto bastante tamanha convicção, já que ele não vai perder o outro embrião, vai dar uma outra oportunidade, e ainda faço um certo terrorismo, mostrando que muitas vezes o embrião pode dividir em 2, né? Um terrorismo do bem. Eu tenho um caso que eu mostro sempre, que é um caso que foi muito bom, que eu botei um embrião e dividiu em 3. É um terrorismo do bem, né? Não é um terrorismo do mal. Mas para que ponha a mão na consciência e avalie isso direitinho. Agora, mais um assunto que ninguém nem pergunta. Eu acho que perguntaram sim, tem tantas perguntas aqui que eu consegui, já vou entrar nesse assunto. Quando você fala em transferência, tem algo que eu faço questão de fazer, mas também
não foi colocado numa discussão como prioridade fazer a esteroscopia antes da transferência embrionária. Foi colocado já em alguns lugares como uma primeira necessidade, e, aliás, eu até, não é porque as pessoas falam, os consensos falam, que eu vou concordar com tudo. E nesse consenso que teve, não era bem um consenso de prioridades, colocaram que a biópsia embrionária era mais importante que a esteroscopia, coisa que eu discordo totalmente, porque a minha segurança, eu sou sincero com você, eu não tenho problema nenhum com transferência embrionária. Zero de problema. E vou dizer qual a justificativa disso. Porque eu faço esteroscopia de rotina em toda paciente. E por que eu faço esteroscopia de rotina? Porque sou eu que faço e eu gosto de fazer esteroscopia. E aí vamos entrar também junto já, a gente vai embolando tudo, né? No capítulo que você também gosta, que é avaliar o endométrio, sobre todas aquelas variáveis que também são polêmicas, AstraZeneca 56, 16, DIN. Eu quero saber como é que você usa a sua esteroscopia na sua rotina, ou você não faz esteroscopia, não sei como é que você conduz isso, mas eu sei que você gosta de uma biópsia de endométrio. Como é que entra aí nesse assunto? Muito bem. Em relação à esteroscopia, é mais ou menos assim. Nós que viemos nos primórdios da reprodução humana, da reprodução assistida, a maior parte dos médicos veio de algum lugar, veio de uma outra especialidade, ou começou por um lado da especialidade na reprodução humana. Você começou pela videolaparoscopia e migrou e acabou indo para a reprodução assistida. Eu comecei pela ultrassonografia e acabei indo para a reprodução assistida e depois fiz laparoscopia, esteroscopia também, então fui fazendo as especializações. Mas eu comecei no ultrassom. Então, assim, a minha visão ultrassonográfica, a ideia, como você faz esteroscopia em todo mundo, a minha ideia ultrassonográfica é que se eu conseguir ver muito bem no ultrassom, também esse útero vai estar perfeito. Então, é uma forma diferente de avaliar a coisa, pelo lado onde você começou a ser treinado. Faço bastante esteroscopia, assim, uma boa parte das minhas pacientes acabam fazendo esteroscopia, não necessariamente antes de todas as transferências, até porque é muito raro ter uma transferência difícil. Olha que eu transfiro o catéter montado com o embrião já. Então, é muito, muito raro ter uma transferência que demore ou ser difícil. E a esteroscopia, ela, para mim, acaba me ajudando nos casos de falha de fertilização ou nos casos em que tem um ultrassom que não seja absolutamente perfeito. Para qualquer mínima alteração do ultrassom, como eu vou fazer todos os ultrassons, eu vou já mandar para a esteroscopia. Gosto muito, a gente consegue fazer esteroscopia aqui com anestesia em todo o mundo, então é um procedimento fácil, os convênios cobrem isso. Então, a gente acaba tendo uma facilidade disso. E se eu puder, dentro da rotina do casal, se ele for da mesma cidade ou se ele estiver dentro de uma rotina, eu vou fazer a biópsia depois da primeira falha ou antes, se tiver alguma indicação de alteração de endométrio ou de história. Sangramentos, endométrio que não cresce, alguma coisa, a gente vai fazer esteroscopia e fazer biópsia. Aí entra na discussão que uma das melhores discussões dentro da nossa área agora, quando fazer a biópsia e o que avaliar na biópsia de endométrio. O que eu gosto muito de avaliar e que todo mundo já faz é avaliar se tem endometrite. Endometrite a gente avalia no anátomo patológico e avalia daí nas células CD138, que você gosta bastante. Isso é o clássico, mas estudando mais, a gente foi vendo que o anátomo patológico dá algumas pistas
E na hora que você tem o CD138 e tem algumas células natural killer ativadas, que você gosta também dessa... Eu gosto bastante da maneira que você explica essa ativação. Essa forma é bem didática. Se elas estiverem ativadas e citotóxicas, elas vão ser mais agressivas. São células assassinas naturais ou matadoras naturais que elas fazem parte do batalhão de proteção do embrião e algumas não fazem parte. Se essas que não fazem parte estiverem muito alteradas, não tem proteção que o embrião que resolva para o embrião. E depois de ver muitas biópsias, o que eu vi? Quando tem infecção, essas células aumentam também. Então não basta você tratar só as células natural killer com intralípide se você não avaliar se tem infecção em conjunto. E nem sempre você consegue, com os exames de procurar DNA de bactéria dentro do útero, encontrar essa infecção. Às vezes a infecção não é uma infecção, ela é uma disbiose. São só bactérias que são de locais próximos, que estão ali de turistas e estão inflamando a região. Então não é muito fácil, nós estamos, me parece, num limiar de precisar um pouco mais de exames para esclarecer bem essa dúvida agora. Mas me parece que se a gente procurar mais infecções e tratar mais, nós vamos ter melhor resultado. Não só fazendo intralípide. Eu acho que é muito importante isso, porque tem muito se falado da AstraZeneca, sempre é uma questão de controvérsia, sempre da discussão, que não tem comprovação. Concordo com tudo isso. E hoje em dia a gente fala muito bem que as AstraZeneca são importantes para a implantação embrionária também, mas também, conforme o tipo de AstraZeneca, podem ser prejudiciais. E aquilo que nós fazemos, que é avaliar a CD56, CD16, ver esse balanço, a gente manda para a nossa patologista, que a gente tanto gosta, que ela dá realmente esse diferencial e nos orienta adequadamente. Mas eu realmente sempre tenho aquele pensamento... é muito comum a gente ir em congressos, isso a gente conversa com frequência, quando a gente vai nos congressos na Europa, a gente escuta muito, eu só faço determinado tratamento após segunda falha, após terceira falha, é muito comum essa postura. Eu acho que existe uma diferença cultural, que é que quem manda é quem paga a conta. E eu acho que é muito fácil quem está lá na Europa, se o governo está pagando, ele fala, só vou pagar o exame depois de 2 ou 3 tentativas, é o direito dele. Quando nós estamos aqui do lado da América, que quem paga o tratamento é o paciente, a gente acaba tendo alguma responsabilidade em saber que nenhum tratamento tem chance de dar certo, e quando não der certo, vai vir uma cobrança porque não deu certo. Então, nós temos que estar bem preparados e sempre conversar com a paciente aquilo que é comprovado cientificamente, que tem aquele grau de evidência tipo 1A, que é aquele que não há discussão, mas também nós temos graus de evidências menores, mas que pode dar certo. Então, eu acho que o importante, mais do que importante, é manter o diálogo com a paciente aberto e falar tudo aquilo que pode, que não pode, e investigar aquilo que custa caro e não custa tão caro, e ficar a critério do casal, da mulher, do paciente, aqueles que estão dispostos realmente a fazer. Chegando nessa época, já que estamos falando em útero, vamos passear um pouco pela anatomia, e veio uma pergunta aqui, que era uma pergunta que tinha trompas enoveladas, pequena quantidade de líquido no saco de Douglas, e me pergunta, devo retirar as trompas? Aqui existe, eu acho que uma mistura de expressões, mas eu vou ficar passeando pela hidrossalpinge, que é uma das causas de falhas de implantação que nós sabemos. Você, como é que tem... E, aliás, desse exame que nós pedimos para fazer a parte patológica, muitas vezes vem no laudo que tem um processo inflamatório que talvez seja proveniente das tubas, que é uma coisa que elucida muito. Então, elucida bastante. Qual que é a sua maneira de encarar esses problemas, essa parte de hidrossalpinge? Então, é muito bom você contar com a patologista que
consegue te dizer, olha, você, de onde vem o seu problema, para onde que você vai, para qual lado você vai agir. Ah, é só endométrio, é o embrião, ou tem alguma coisa ao lado que está atrapalhando aquele endométrio. E a trompa está ali vazando líquido o tempo inteiro e ela pode estar inflamando. Isso é necessariamente, você nem sempre vê todas as hidrossalpinges. O que é clássico, que todo mundo já não discute mais, que se você vê hidrossalpinge no ultrassom, você tem que tirar a hidrossalpinge antes de transferir. Você melhora 90% do resultado. Mas isso é clássico, isso todo mundo já faz, sem discussão nenhuma. Onde a gente pode individualizar mais, como nesse caso, por exemplo, você pode ir para uma videolaparoscopia já sabendo que se as trompas estiverem dilatadas ou doentes, muito doentes, mas mesmo sem ter tanto líquido, talvez seja interessante fazer a retirada das trompas, principalmente se você já tem falhas de implantação prévias. Começa a ficar difícil e às vezes muito caro e inviável para os pacientes você ficar fazendo várias falhas de implantação, implanta falha, e tendo uma trompa que é enovelada dessa forma. Isso é controverso também, essa forma de pensar, mas não indo adiante. Como você disse, na Europa, quem está pagando, na Europa, no Canadá, quem está pagando o tratamento é o governo, ele decide. E agora, aqui, o paciente está custeando o tratamento e ele participa das decisões também. E eu acho que é justo esse processo de você dar essa chance para o paciente decidir também. Eu acho que tem que fazer aquele tratamento que se encaixe no perfil do paciente e guardar as devidas proporções do certo e do errado. Porque essa parte de trompa, que é uma coisa complicada, é assim, você tem que avaliar quem é a paciente que eu estou cuidando. É diferente de uma hidrossalpinge, você pode falar, olha, ela tem 32 anos, uma ótima reserva, mas uma coisa você pode arrastar um pouco mais. Do que você ter uma paciente que tem mais de 40 anos, já fez várias tentativas sem sucesso, embriões euploides maravilhosos não implanta. Qualquer problema que possa ser a causa da falha de implantação, com certeza o paciente já fala, não, resolve para mim que eu não aguento mais. Então, mesmo que não seja aquela hidrossalpinge exagerada, que é aquela linguiça grossa com líquido, nessa hora a gente tem que tomar alguns cuidados. E alguma coisa que pode acontecer, que tem um caso recente que eu fiz, que a paciente tinha uma pelviperitonite anterior, quando eu fui fazer a laparoscopia, que eu faço frequência laparoscopia, tanta inflamação, não tínhamos acesso à trompa fácil. Quando eu alcancei a trompa, tinha um intestino grudado em cima da trompa. Retirar a trompa seria um risco cirúrgico desnecessário. Então, ela foi só desconectada para que aquele líquido não fluísse para o interior do útero. Mas vamos já entrar num assunto que eu acho que as pessoas se interessam demais. Nós temos alguns problemas no dia a dia, que os problemas sempre se encaixam em falhas de implantação e pacientes más respondedoras, então, e pacientes com idade avançada. E eu vou colocar mais ou menos tudo junto, para a gente ver algumas perguntas, entre as más respondedoras, independente de ser idade avançada ou não. São coisas diferentes, mas também pertencem muito a esse grupo. Falando de qualidade de óvulos, que aqui tem a pergunta, como melhorar a qualidade dos óvulos? Como recrutar mais óvulos? Então, tudo isso são várias perguntas que têm várias maneiras de se perguntar, mas, no fundo, é o mesmo objetivo. Se você tem uma paciente com 40 anos, uma reserva ovariana meio, e aí ela já fez o tratamento anterior, conseguiu no máximo 2 ou 3 óvulos, nem chegaram a blastocisto, e ela pergunta para você, o que o senhor pode fazer para me ajudar a melhorar a quantidade e a qualidade de óvulos? É claro que você vai fazer uma análise dos protocolos que ela utilizou e assim por diante. Mas, de modo geral, o que você gosta de usar, que é uma pergunta frequente, e como melhorar a qualidade dos óvulos, como melhorar a quantidade? O que você consegue fazer fora do trivial?
que é mudar o protocolo, Pergovel, Zugonal, Puregon, Menopur, Medronal, Recovel. Aí o que você faz? Bom, tem dois lados, duas coisas que você pode, que eu costumo conversar com os pacientes nesse sentido. Tem duas coisas. Esse óvulo, ele está dentro da paciente, ele pertence à paciente e ele se beneficia ou não do meio ambiente onde ele está. Então, a paciente não pode esquecer, a paciente não pode ser passiva no tratamento, ela tem óvulos, poucos óvulos, ela não pode ser passiva nesse tratamento. O paciente está acima do peso, comendo mal, não faz exercício nenhum, dorme mal, estressada, todos esses hormônios, essa inflamação vão prejudicar os óvulos dela, lógico, vão sempre prejudicar os óvulos, é o meio ambiente onde ela está. Então, lembrando que o meio ambiente onde esse óvulo está, ele tem o poder de prejudicar muito mais do que qualquer suplementação que a gente der. Então, a paciente sair dessa posição passiva de que o médico vai resolver o meu problema porque eu vou acrescentar coisas e eu não vou mudar os meus hábitos de vida e retirar coisas que são maléficas do meu dia a dia. Então, o tratamento baseio daí no binômio, a paciente mudar o estilo de vida dela, retirando coisas que são maléficas, acrescentando coisas benéficas para o corpo dela, para o meio ambiente melhorar esse óvulo, e acrescentando suplementação. Então, o meu pensamento em relação a isso, eu tenho vários estudos que falam a favor de que vão melhorar a qualidade do óvulo. Então, tem várias substâncias, várias vitaminas, suplementos que melhoram a qualidade do óvulo. E eu sei que o óvulo foi recrutado 90 dias antes. Então, se eu for usar um suplemento, eu vou usar todos os suplementos, todos de uma vez, como você já, como você já faz também, todos os suplementos de uma vez, 90 dias antes dessa coleta. E vou manter mudanças de hábito de vida, pelo menos 90 dias, mas idealmente para o resto da vida, e isso vai ajudar na gravidez também, pelo menos nesse prazo de 90 dias, elas fazerem o esforço, mudarem os hábitos alimentares e de vida e suplementar com tudo junto, um protocolo de melhora de qualidade de óvulos, todo junto envolvido com isso. Isso é a minha maneira de pensar nisso aí, que tem muito do que você escreve nos seus livros. Não, eu acho que tudo isso que você falou é importante. Tem que começar com hábitos, qualidade de vida. Às vezes nós temos algumas angústias com aquelas pacientes que estão acima do peso, que a gente vai com muita cautela, mas é uma verdade, tem que encarar o problema, porque é uma realidade. O homem também, excesso de peso faz mal. Suplementação, eu acho que vale a pena, e eu concordo totalmente com você. 2 meses é o mínimo que eu dou, mas 3 meses é o ideal. Eu gosto dessas suplementos, tudo existe controvérsia. Então, para quem nos ouve, sabe o seguinte: o que se fala na Europa é uma coisa, nos Estados Unidos se acha outra coisa. O beabá é tudo igual. Estimula o ovário, acompanha o ultrassom, faz no final, faz o trigger, colhe os ovos, até é igual. Mas esses suplementos podem variar de profissional para profissional e existem variações também de país, de cultura para cultura. Então, eu sempre, para as mais respondedoras, faço uma investigação total hormonal, a parte de micronutrientes eu faço, mas eu vou até o limite que eu consigo ir. Porque eu tenho um nutricionista aqui que eu falo, olha, eu dou essa suplementação genérica, mas eu sempre eu conto com o apoio de uma nutricionista, que é uma coisa muito mais direcionada. E aí vem tudo aquilo que a gente pode fazer. E aí a pergunta, e agora? Tá bom, o que você vai fazer diferente dos outros? Né? Porque, na verdade, nós todos vivemos numa comunidade que todo mundo faz mais ou menos igual. São detalhes que fazem. Então, protocolos. Então, aí eu ponho para você usa mini-FIV em algum momento? Eu, basicamente,
Basicamente, eu uso muito pouco a Minifiv, acaba que eu uso um protocolo diferente, eu não chamo ele de Minifiv. Eu uso um protocolo adequado ao número de óvulos, o número de folículos que eu tenho. Então, eu vou induzir, independente de chamá-lo de Minifiv ou não, eu vou induzir com a dose necessária para que cresça. Se ela tem um folículo, não vou dar 300 unidades para crescer um folículo. Tem 2 folículos, 3, não dá para usar um excesso de medicação para que responda 3 folículos. Eu aprendi isso publicando e vendo os resultados nossos, que eu usava 600 unidades de gonal para tentar responder poucos óvulos, achando que ia responder um pouco mais. E o que a gente viu depois, achando que respondia mais, que não respondia tanto e que às vezes até atrapalhava em vez de ajudar. Então, já há mais de 15 anos, eu já me convenci que tem que usar a quantidade que o ovário precisa. Então, tento usar protocolos com a dose individualizada, não só pelo hormônio antimileriano, mas pelo ultrassom. Então, você olha, o ultrassom tem 3 folículos. Não dá para usar uma dose muito alta. Você usa metade da dose e é o suficiente para crescer os 3 folículos. Muda a dose daí individualizada, como você faz conforme o peso da paciente. Se tem mais peso, usa mais dose. Então, é tentar individualizar o máximo possível na indução de ovulação. Então, você ganha isso. Nisso aí, tem também uma coisa que você tem uma experiência bastante grande, que é ver o receptor de FSH. Então, isso pode melhorar? Vai melhorar 30% dos casos. Mas vai melhorar 30% a mais de óvulos? Tem que individualizar também. Vai ter pessoas que você olha o número de folículos, dá a medicação, ele não respondeu adequadamente, pode ter mais coisa aí. Então, são essas talvez que vale a pena investigar. Então, eu uso o que é por aí. Mas no final eu faço mais ou menos o que você faz. A Minifiv eu uso com alguma frequência, principalmente esses pacientes que têm uma baixa reserva ovariana. Aí você sabe que se der 300 unidades ou der 150, der uma empurradinha, você vai ter os mesmos 2 ou 3 folículos. E acaba sendo desnecessário. E muitas vezes os pacientes que passaram por tratamento de ter embriões, fizeram biópsia, nem assim conseguiram resultado, se faz uma negociação paralela de você tentar fazer Minifiv para ter poucos óvulos, poucos embriões, chegar em D3 e transfere em D3. É claro que tudo que a gente fizer pode ser contestado por qualquer um, mas são soluções que podem se encaixar para aquele perfil de paciente. E como a gente fala muito em protocolos individualizados, a gente individualiza de acordo com o paciente. Aliás, isso é muito interessante, é que todo domingo eu faço uma parte de perguntas e respostas e respondo, e eu sem querer falei uma coisa espontânea, de acordo com uma pergunta que me fizeram, se cada vez que eu fazia um tratamento, eles iam melhorando no decorrer que eu ia fazendo mais tratamentos. A minha resposta foi que pode ser que sim, porque você vai aprendendo com aquela paciente como lidar. É como vida de casado. Você tem a sua mulher, você vai aprendendo a lidar com situações difíceis para viver em harmonia. Agora, se você... E eu comentei o seguinte, que tem profissionais, aí só uma crítica, não é crítica, é só um comentário, muitas vezes você ouve assim, um médico fala assim, eu fiz um tratamento, eu tive sucesso e ninguém conseguiu, já fez 4, 5 tratamentos e não conseguiu e eu consegui. Aí eu espontaneamente eu falei, muitas vezes a pessoa se dá o sucesso do tratamento, mas na verdade os heróis do tratamento são aqueles que nos antecederam, que através dos seus erros e acertos nós aprendemos com eles e aí nós fizemos algo melhor para conseguir o resultado. Então muitas vezes eu uso a Minifiv, fazendo uma conexão com esse meu texto, baseado no resultado que essa paciente fez em outros tratamentos. Tomou 300, 450, 2 folículos, 3 folículos,
para que dar tudo isso se eu vou ter o mesmo resultado dando menos remédio? Então, é alguma coisa que a gente vai conversando com a paciente, sempre individualizando e direcionando para aquela paciente. A paciente é sempre única. É ela que é a grande protagonista daquele momento. Ela é ela que vai mostrar quem ela é e nós vamos depois vamos basear tudo isso e dar aquilo que a gente acredita que é a melhor opção para ela. Vamos ter aqui algumas perguntas também sobre endometriose. E a endometriose, até outro dia eu tive um caso interessante, que eu vou ver se eu falo ou não, mas é um caso que diferencia. Endometriose, aqui a pergunta é bem assim. Endometriose profunda. A resposta é fácil essa, hein? Porque todo mundo conhece. Endometriose profunda. Fazer cirurgia antes ou depois da fertilização in vitro. Como é que você lida com essa situação? Hoje, de manhã, eu tive uma paciente com essa dúvida. Ela tinha uma endometriose bastante grande, mapeada no ultrassom com preparo de intestino, que o ultrassom de preparo de intestino hoje é uma maravilha, fundamental. O preparo de intestino, eu estava vendo o ultrassonografista que faz o preparo dando aula sobre o que ele conseguia ver e mostrando, falando, meu Deus, como ele está ali. O preparo de intestino deixa você ver a saída da trompa, ver até a trompa seguindo a trompa, fala, nossa, que coisa maravilhosa esse ultrassom com preparo de intestino. Tecnologia, né? A tecnologia, e se você pensar o seguinte, os aparelhos melhoraram, mas essa tecnologia é tudo que você já tinha na mão e não sabia usar. O preparo de intestino já existe desde sempre, o ultrassom de boa qualidade existe faz muitos anos, só a gente não juntou as coisas. Então, da mesma forma quando nós começamos, que nós fazíamos transferências sem o apoio do ultrassom. Chamava Human Touch, que você sentia a passagem e colocava o embrião, não via no ultrassom. Fiquei, assim, eu tenho mais ou menos o mesmo tempo que você, a gente ficou 7 anos transferindo sem o ultrassom, e de lá para cá, só com o ultrassom, achando tudo maravilhoso. Então, o ultrassom já estava ali, ninguém usava dessa forma. Você está parecendo político, eu fiz uma pergunta e você não me respondeu a pergunta. Vamos voltar. Então, como é que você lida fazendo com endometriose profunda? Esse caso de manhã que você já atendeu. Eu falei, vai fazer FIV, opera ou não opera? Vai fazer FIV, assim, sendo muito direto, que eu já falo para a paciente, falo, olha, você tem muita endometriose, vamos fazer FIV, fazer os melhores embriões, congelar seus embriões. Lógico que ela vai mudar a dieta, vai tentar desinflamar os óvulos e tudo antes, mas vamos fazer FIV, congelar seus embriões, vamos bloquear a sua ovulação, por pelo menos a minha proposta é 60 dias, bloquear 2 ciclos com 2 injetável, 60 dias, e aí a gente transfere seus embriões. Você engravida, tem um neném, tem outro neném em seguida, e coloca o Mirena e fica feliz pro resto da vida. E não concordo totalmente com você, eu sempre falo isso e ponho as exceções. Pacientes, por exemplo, que têm dores lancinantes, já conseguiu o número de embriões satisfatórios, já tem muita dor, então a dor pode ser um fator que atrapalha a implantação. Não é uma regra, mas, mais uma vez, tem o fator da qualidade de vida. Então, como sempre, nós temos que individualizar. Então, você vai falando, eu concordo totalmente, eu faço igualzinho, mas tem as exceções. E um caso recente também, que até eu falei, que eu pensei, que é uma opinião minha, que eu gravei um vídeo que depois eu vou colocar, não gostei muito, mas está lá. Paciente com 48 anos, receptora e tem um endometrioma. E aí, se você não precisa mais da reserva ovariana dela, se você não vai mexer mais com a reserva ovariana dela, tem aquele endometrioma ou não? Aí é uma postura que é complexa, mas eu indico a cirurgia dela, devido à estatística, apesar de ser maior, de ser pequena,
do aumento da incidência de câncer de ovário em pacientes com endometrioma com idade avançada. Então, aí, eu estava revendo isso, que agora a taxa normal seja 1,2% em pacientes que não têm endometrioma, ela passa para 2% para quem tem endometrioma. E aí depende como você enxerga o caso. Você fala, poxa, de 1,2 para 2 não é muito diferente? Depende, mas 2 é 60% a mais do que tem o normal. Então, às vezes, em algumas situações, você tem que mais uma vez conversar com a paciente e mostrar. E nesse caso especial, eu indiquei a laparoscopia, porque está incomodando aquele endometrioma. Mas como só comentei para isso, porque a sua resposta em relação à sua endometriose é a mesma que a minha, mas as regras sempre tem que ter. É como as pessoas, quando fazem com ovo doação com 43 anos, elas falam assim, vem com ovo doado. E ela fala, oi, doutor, eu posso botar até 4 embriões, já tenho 43? Não, meu bem. A idade do óvulo é o que interessa. Lógico que ela entende, mas as pessoas às vezes dão uma viajada e a gente tem que ser um pouco rigoroso e sempre abranger. Eu que tenho 2 filhas médicas, uma delas começando agora, ela me pergunta algumas coisas e a repetição que eu digo sempre. Um exemplo, perguntou, paciente tem 41 anos, tem um embrião euploide, primeiro tratamento. Olha, essa pergunta é para você. Faço ERA ou não faço ERA? ERA, quem estiver nos ouvindo e não saber, ERA é um exame que você faz do endométrio para ver se a janela de implantação ela está no 5º dia, como é a grande maioria das mulheres, ou eventualmente ela pode estar deslocada para mais ou para menos, e naquele caso, teoricamente, a chance de implantação seria melhor se nós dessemos mais 1 dia ou 2, dependendo do resultado. Mas o primeiro tratamento, 41 anos, nunca conseguiu um embrião euploide e conseguiu agora. Como é que você fala com essa paciente? Que é a pergunta da minha filha essa, viu? Eu dei a explicação que eu falei para ela, mas eu ouvi você. Bom, a primeira coisa, assim, o ERA eu uso muito pouco, eu acho que o nível de controvérsia dele, ele como um exame que se propõe a resolver a implantação como um todo, ele não resolve. Eu acho que assim, não está convencendo que justifica se você fazer isso para todas as pacientes e talvez para a primeira tentativa. Hoje, assim, como eu tenho uma experiência, e você tem também, uma experiência muito grande com infecção de endométrio, com endometrite, com disbiose, com alteração de células natural killer, minha vivência é de que isso é mais frequente, mais importante do que as alterações que o ERA acha. Então, eu pensaria mais em fazer uma biópsia de endométrio com uma análise de anatomopatológico e imunohistoquímica para essa paciente. E eu faço a biópsia de endométrio também com o mesmo preparo do ERA, fazendo no mesmo dia que eu iria transferir, tudo bem. E eu deixo para a paciente falar, olha, você tem um exame, eu estou mandando para São Paulo os materiais aqui, então mando tudo para aí. Estou mandando esse material, posso dividir e mandar para fazer o ERA, se você quiser. Então, nesse caso específico, eu daria a opção para ela, já que eu mandaria o material de biópsia de endométrio também, que é onde eu estou mais convencido que a gente acha mais coisas do que só no ERA. O ERA, assim, é o que se tem mais propaganda, mas eu acho que não resolve isso tudo, não. Mas foi o que eu falei para ele, porque é uma jovem que ainda não tem aquela vivência, mas aquilo, olha, que eu expliquei, não é o mais indicado, mas você deve conversar com a paciente, porque nós convivemos sempre com a paciente, com a família, com as redes sociais, e se por acaso alguma coisa não der certo e ela ouvir alguma rede social, ela pode te condenar porque você não fez algo que poderia ter sido feito. O importante é que ela seja cúmplice de você nas suas decisões. Você vai falar qual o valor do exame, que é um exame que tem um valor excessivo, e eu conto sempre a história quando nós estávamos na Espanha, no último congresso que nós fomos, que foi fim de janeiro de 2020, depois não teve mais congresso nenhum,
que tem, durante uma das apresentações, era uma sessão interativa, e eu contei, eu até coloquei isso no meu story uma vez, tinha 750 médicos de 45 países diferentes, e ela perguntou para a plateia quem fazia era para todo mundo, quem fazia era de vez em quando, e eu levantei a mão, eu botei o clique que era eu desses, mas mais do que 50% nunca fazia o era, mostrando que numa população heterogênea com profissionais do mundo inteiro, ninguém fazia exame era. Portanto, eu converso com ela e deixo que a decisão caiba a ela. Então, para quem nos ouve, o exame era é um exame que eu ponho como uma última opção. Sempre quando me perguntam, eu falo, tem muita coisa na frente. Depois, é claro, com falhas de implantação repetidas, a gente pode fazer, mas sempre converse com a parte que negocia para que ela tome parte da decisão que vai ser tomada. Aí tem uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu já ouvi, que é muito interessante. É possível aumentar o hormônio antimileriano? Essa pergunta é... Toda hora me pergunto isso. E eu sei por que elas falam isso. É possível? Eu também sei por que elas falam, porque elas ficam no Instagram ouvindo as nutricionistas falando que pode aumentar. Agora, elas estão dispostas a pagar o preço disso, de tentar aumentar o hormônio antimileriano, mudando a alimentação, estilo de vida, mudando tudo? Aí é essa pergunta que eu falo. Você quer pagar o preço ou vamos junto? A gente tenta. Mas eu acho que, primeiro, não deve acontecer para todo mundo, e, segundo, pagar esse preço de mudança de dieta, de mudança de estilo de vida, é difícil. Então, assim, exatamente isso. Eu falo, eu acho que você pode fazer tudo isso, alimentação, suplementação, e quer fazer. E nós sabemos também que existe uma variação natural de um laboratório para o outro, que se vier 0,8 e eu te dizer 0,9, é da hidratação dela, é da temperatura que estava, e às vezes a pessoa fala, aumentou, era 0,7, agora veio 0,9. Não é verdade, tá bom? Então eu tenho que comparar eu fico vendo o tempo, nós temos só mais 6 minutos. Eu comparo, é como você está no carro com um tanque vazio, você quer andar mais 100 quilômetros sem parar no posto e achar que o tanque ficou mais cheio. É impossível. Então, essa é uma pergunta que você sabe que eu sou totalmente, deixa bem claro, eu sou totalmente a favor das nutricionistas, eu tenho uma aqui, eu adoro as nutricionistas, acho elas fundamentais, eu acho que foi um grande avanço termos de nutricionistas especializados em medicina reprodutiva. Muito bom. Eu acho muito bom. Eu gosto da acupuntura para a transferência embrionária. Elas adoram aqui o Renan, que dá um maior apoio. Ele faz uma terapia aí, que todas amam ele. Acho que faz muito bem, totalmente. Mas também tem que viver no mundo da realidade, não criar expectativas e achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Eu quero dar uma xeretadinha aqui, e eu nem sei mexer se tem perguntas aqui. Olha, nossa, tem um monte de pergunta aqui. Vamos lá. Não, veio uma do nosso amigo Vamberto, falando que nós somos uma dupla top. Vamos ver uma perguntinha aqui, assim, para um pouquinho só. Vamos botar aqui, deixa eu ver uma pergunta. Tem várias aqui, eu vou escolher alguma que pode ter aqui. Espera um pouquinho. Vamos ver se aqui aparece aqui. Pergunta: quando já se possui diagnóstico de óvulos envelhecidos, qual é a indicação? Óvulos é a mesma história do hormônio antimileriano. Você tem óvulos que eles não fazem o que eles devem fazer. Então, que é fertilizar, desenvolver e dar bons embriões. Então, tem que olhar assim, o que você faz também. Ver o que ela come, o que ela vive, e o óvulo tem um limite da natureza. Eu gosto muito de falar para os pacientes que a gente trabalha no limite da natureza, só que a gente não sabe onde ele está. Então, a gente vai empurrando esse limite para se aconteceu porque não era o limite.
Então, se não aconteceu, nós estamos esbarrando no limite na natureza. Tem um limite. Deixa eu também. assumir a culpa Vai, desses fala o que problemas. você acha isso aí. Não, mas vou falar de problemas que eu arrumei. Que eu, muito tempo atrás, faz uns 3 anos, começou essa história do rejuvenescimento dos óvulos. E Sim. eu comecei a botar, eu fiz alguns trabalhos com isso, depois eu mudei o título para reativação folicular, mas isso aí não criou a asa suficiente para decolar de uma vez e ir para frente. Então, assim, óvulos envelhecidos, que hoje em dia a gente sabe que acontece demais, você tem com certeza casos de mulheres jovens com 32 anos, 34 anos, baixíssima reserva ovariana, é um drama para elas, mas a gente tem que fazer tudo o que já se faz, suplementação, cuidar de hábitos, agora, e tem que usar estratégias e ir em frente. E aquele apelo que nós fazemos sempre para as pessoas, cuidado com o envelhecimento dos óvulos. Nós estamos falando do congelamento de óvulos. Quando eu recebo alguma paciente que fala, eu não sei se eu quero porque eu acho que não vou querer ter filho. A gente sabe, vai querer sim. Certeza que você vai querer. Então, se está na dúvida, congele os seus óvulos, porque eles vão envelhecer. E o dia que você perceber que não dá mais para ter filho, o que acontece? Resolvi que eu quero ter filho agora, viver produção independente, coisas assim. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem um monte de perguntas aqui, mas eu quero deixar, deixa eu ver aqui. Quando já se possui, um pouquinho só. Uma mulher de 49 anos. Olha, essa aqui é boa, vai. Uma mulher com 49 anos tem possibilidade de agradecer com FIV? Espero que você queira uma resposta sincera. Sincera. Né? Sincera. Eu acredito em milagres, mas não vou exagerar. Então, eu tive uma paciente recentemente, muito consciente, falou o que queria fazer. Eu entendi a postura dela. Ela falou que ela precisava tirar isso da cabeça dela, pelo menos uma vez. Então, aí nós fizemos a fertilização. Ela teve 4 óvulos, 2 embriões que pararam em D3. E ela compreendeu que era a chance que ela queria para passar para o plano B, que a gente chama, que é a ovodoação. Dizer que não tem chance nunca desafia o poder divino, mas eu tenho que pôr que as estatísticas estão lá 0 praticamente. O que é que você fala para uma paciente assim? Exatamente isso. Olha, a estatística é 0 e que, de maneira geral, ela não deveria nem tentar, porque é um tratamento e geralmente as pacientes vêm com a expectativa de ter que elas eu falo o seguinte, tudo tem um custo e tudo tem um limite. Então, assim, você tem tempo, dinheiro e paciência e vontade suficiente para ficar tentando várias vezes para ter um negativo, porque a chance com 49, estatisticamente, não tem estatística para isso, é 0. Então, e outra coisa eu falo, olha, então, primeiro caminho seria o plano B. E outra, a legislação te permite engravidar até os 50, você já está atrasado. Mas até os 55 a gente estica. A gente vai. José Cotec, vai acabar nosso tempo acabando. Aqui. Então, vou dizer para vocês, todos que estão aqui, dúvidas que vocês tiverem, perguntas que vocês tiverem, mande para o e-mail saúde@ipj. Eu vou deixar o e-mail daqui e repasso para você a pergunta, só para facilitar, que já vai acabar. Então, mande suas dúvidas para o e-mail saúde@ipjo, para mim ou para o José Cotec. Manda, eu repasso para ele, ele vai responder com o máximo prazer. Muito obrigado por vocês terem estado conosco. É um monte de perguntas que tem aqui, eu procurei resumir as principais. Tem gente que pergunta sobre laqueadura, quantidade de óvulos imaturos que eu faço, se pode fazer musculação durante o tratamento. Qual médico especialista em Curitiba eu indico para vocês eu tenho um que eu gosto mais porque eu me dou melhor com ele, mas todo médico é bom, viu? Depende de você se encaixar. Não conheço médico ruim nenhum. Mas então eu vou indicar com quem eu tenho um convívio maior. E tem que ter prolactina, quantos folículos antrais, idade de 35 anos, é muita pergunta. Mande que a gente vai responder. Cotec, pelo amor de Deus, você não vai ser nosso próximo encontro, eu espero que seja lá, ou seria em Paris, no Congresso Europeu, que foi cancelado, ou seria no americano,
que nem se ele vai ser ou não seria, mas também não vai ter. Seria ou aquele do IIT da Ferro, que também não deve ter mais. Estamos ferrados. É O só nosso ano que papo vem. vai ser assim mesmo. Tá bom? Tá. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo beijo no coração. Meu amigo, é muito bom estar junto com você, mas presencialmente é melhor. Até mais, obrigado para todos que estão aqui. Eu vou fechar, que estão já vamos tirar do ar já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.